Então, filho e filha, a leitura de hoje está nos motivando ao entrar no templo, eu tenho que ter um espírito orante. Escreve aqui nos comentários: a minha vida precisa ser causa de alegria para Deus. A palavra que vamos meditar está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Essa palavra ela é muito interessante, porque a gente vê uma reação de Jesus que a gente não viu em outro momento do Evangelho. É como se Jesus ele ficasse furioso mesmo. Aqui ainda foi... A gente não leu tudo, mas fala-se que ele fez um chicote, ele começou a chicotear, ele ficou furioso. Jesus começou a expulsar aquele povo, porque estavam profanando o templo. Porque para que foi feito o templo? O templo foi feito para oração. Olha que interessante, Jesus já está dando a característica do templo. O templo foi feito para oração, não para outra coisa. Então, gente, não agrada a Deus quando nós usamos o templo para outra coisa que não seja oração. Então Jesus fica furioso, porque expulsou os vendedores, porque estavam usando o templo para ganhar dinheiro, e muitas vezes até dinheiro injusto, porque Jesus diz, no entanto vós fizeste dele um antro de ladrões. Nós devemos hoje nos questionar a importância do templo. O templo foi feito para oração. Primeiramente, a mim cabe, quando eu entro num templo, eu preciso entender que eu estou ali para orar. É tão triste quando a gente entra na igreja e a gente vê todo mundo conversando alto, e você percebe que as pessoas não adoram ao Santíssimo Sacramento. Jesus está ali, mas as pessoas, a maioria, sua grande maioria, não adora, não fica em silêncio com Jesus, mas fica conversando, não entende que foi para a igreja para rezar. Então a nossa postura deve mudar. Você tem que entender isso. Eu entro no templo para adorar Jesus. Eu entro no templo para orar. É para isto que serve uma igreja. Para rezar. E Jesus está deixando bem claro que o templo não pode ser usado para outra coisa. Então eu não posso usar a igreja para ganhar dinheiro. Eu não posso usar a igreja para usar para a política, por exemplo. Eu não posso usar a igreja para fazer política, não posso. Eu não posso usar a igreja para ganhar dinheiro, não posso. Eu não posso usar a igreja para outra finalidade que não seja a oração. O templo foi feito para a oração. Então, nós padres, nós pastores, precisamos estar atentos a isso. Que o templo deve ser para oração. Mas os fiéis também. Os fiéis também têm que ter essa convicção. Porque às vezes o modo como o fiel se veste, por exemplo, ele mostra que ele não foi para orar. Tem gente que vai para a igreja com roupas que, me desculpe, mas parece roupa de praia. Parece roupa de clube. Parece roupa
de praia mesmo, porque tá quase nua a pessoa. De clube, tá lá na piscina. Então a pessoa vai com a roupa de clube, de praia para a igreja. Então tá faltando que a gente tá precisando entender que o templo é lugar de oração. Não é lugar de outra coisa. Isso deve nos questionar. Quando eu entro no templo para orar, eu entro no templo para rezar. Por isso o silêncio é fundamental. Por isso o silêncio é fundamental. Então, hoje Deus está nos questionando como eu estou lidando com o templo. Eu quando entro no templo, quando eu entro na igreja, ali para mim é um lugar de oração. E veja que Jesus expulsa esse povo que está fazendo do templo, da igreja, outra coisa. E a palavra diz, Jesus ensinava todos os dias no templo. Sim, porque a igreja é lugar da palavra. A igreja é lugar da adoração. E estamos vendo que Jesus defende a igreja. Defende o templo. Não, aqui não é lugar de bagunça, não. E a gente mais do que nunca também precisa defender as nossas igrejas. Defender os nossos templos de profanações. Gente, quantas profanações têm acontecido nas igrejas do mundo inteiro. Quantas vezes o mundo não tem respeito nenhum pelo sagrado. Nós precisamos defender. Nós precisamos, como Jesus, defender o templo, defender a igreja. Não porque são paredes, não, mas é porque ali habita Deus, ali é um lugar sagrado, ali é um lugar de respeito, ali é um lugar de adoração. Então, filho e filha, a leitura de hoje está nos motivando ao entrar no templo, eu tenho que ter um espírito orante. E nós temos que lutar para que sempre aconteça isso, que as nossas igrejas não sejam lugar para outra coisa, a não ser rezar. É para isso que serve uma igreja, para que ali os fiéis se encontrem para rezar, e não outra coisa. As outras coisas sejam feitas em outros lugares. A igreja é lugar de oração. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.